Olá, convertedores de cafeína em código. De Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas. Santa Catarina, aqui é a Jess. E este é o podcast Pode Programar. E o episódio de hoje falaremos sobre ciclo de vida do software. O que é, quais as etapas e quais os profissionais envolvidos em cada uma delas. Enquanto isso, solta a vinheta! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. O ciclo de vida do software é a estrutura de processos, atividades e tarefas envolvidas no desenvolvimento, operação e manutenção de um produto de software, abrangendo a vida do sistema desde a definição de seus requisitos até o término de seu uso, ok? Então, e essas atividades, elas são agrupadas em fases. Primeiro, definição de requisitos, análise de projeto, desenvolvimento, teste e implantação. Em cada fase são definidas, além das atividades, as funções, as responsabilidades de cada membro da equipe e qual será o resultado final, ou seja, os artefatos. O que diferencia um processo de software do outro vai ser a ordem em que as fases vão ocorrer, o tempo e a ênfase dada a cada fase, as atividades presentes e os produtos entregues. Os modelos de ciclo de vida são o esqueleto, ou as estruturas pré-definidas nas quais encaixamos as fases do projeto. Ou seja, não existe um modelo ideal. O perfil, a complexidade de negócio do cliente, o tempo disponível, custo, equipe, ambiente operacional, são todos fatores que vão influenciar na escolha do ciclo de vida do software. Ou seja, você sempre vai ter aquelas fases. Porém, a ordem que você utiliza essas fases é que vai definir o ciclo de vida do software. Não é tudo assim tão bem delimitado, né, Jessie? Tipo assim, vamos pegar um projeto e vamos fazer. Eu vou dar 2 semanas. Gente, pelo amor de Deus, 2 semanas é só exemplo, tá? Eu só vou falar aqui em termos de exemplo. Eu vou dar 2 semanas, por exemplo, para levantamento de requisitos. Aí eu pego mais 1 semana para fazer a documentação toda e aí vai aí 1 ano para desenvolvimento, teste, desenvolve de novo. E assim, esse ciclo, assim como o nome bem diz, ele é um ciclo. Então você pode implementar esse ciclo do software para apenas uma fase do projeto. Vamos dizer assim. Aí daí vai ser de acordo com a metodologia que vai ser utilizada, né? Não necessariamente o ciclo do software quer dizer que é o ciclo do software, o software novo. A gente trabalha com esse ciclo de software o tempo todo. Sim. Na minha empresa a gente está trabalhando com um ciclo mensal. Então, dentro desse mês, a gente passa por essas etapas. Às vezes, não passamos por todas as etapas. E isso é que define o ciclo. Porque, como eu falei antes, o ideal, por padrão, é seguir todas essas fases. Mas nem sempre a gente vai trabalhar com todas essas fases. E a ordem também nem sempre é a ideal, vamos dizer assim. Como a gente estava falando, pode acontecer que a sua equipe adote uma determinada metodologia. Cada um vai seguir uma sistemática. Ou vai pegar e vai ter a análise, vai ter a análise, vamos colocar a análise e o levantamento de requisitos junto. O desenvolvimento, o teste, e aí conserta os bugs, testa de novo e sai, né, pro seu uso. Exato. E vai pegando isso por módulos. A gente conhece hoje muito a metodologia ágil, né? E essa metodologia ágil, ela tem os ciclos dela para entrega, eles são curtos. Então, enquanto isso, o fim do sistema, ele demora um pouco para acontecer e fica nessa parte de desenvolvimento, ela fica um bom tempo, mas aí você vai acontecendo entregas rápidas também. Então, assim, não vamos entrar nessa parte de metodologia agora, isso aí vai ser um assunto para um outro episódio, e aí agora seria interessante a gente falar as etapas e quem que tá envolvido nessas etapas. Exato. Então, deixa... É porque a gente não pode esquecer que o Pode Programar é para quem talvez não conheça nada de programação e não entende nada de engenharia de software, nem de ciclo de software. Então você deve estar pensando, meu Deus, mas o que é uma etapa de requisitos, certo? E por favor também, gente,
vocês que não estão na área de programação, que às vezes está numa outra área, se acharem que a gente falar aqui que faltou alguma coisa, porque nós vamos ser bem superficial, vamos dar uma resumida. Se tiver errado, se a gente estiver dando alguma canelada, por favor, corrija a gente, que a gente corrija no próximo cast. E aí, bola pra frente, tá? É, porque, né, vamos fazer um pouco de gambiarra agora? Não. POG ficou pro ano passado, 2016. Não vou fazer, não. E pra quem é novo, ouçam o episódio 6 sobre POG, Programação Orientada a Gambiarra. Vai saber direitinho o que aconteceu. Falar nisso, depois eu tenho que agradecer uma das inspirações pra esse episódio, que foi muito bom. Então vamos falar agora de cada fase do ciclo, do que a gente aqui tá supondo que são as fases básicas de um ciclo de software. O que é o geralzão, né? Isso, vamos fazer um geralzão das etapas e quem são os profissionais envolvidos em cada uma delas. Seguinte, gente, tem outras pessoas, tem outros profissionais que estão envolvidos nesse processo. Só que esses profissionais a gente não vai citar eles aqui, porque eles efetivamente eles não têm muito a ver com a parte de TI mesmo, a parte de programação. Vão ser... Aí depois a gente cita se for necessário, mas agora o foco vai ser, qual que é aquele profissional da área de TI, daquela sub-área de TI ali que vai atuar ali. Beleza, gente? E também para que o pessoal que não tá na área ainda entenda que, assim, quando você fala que trabalha com TI, você pode estar trabalhando em uma área específica, né? Sim. Assim como temos aqui o programa mais voltado para quem programa, mas assim, um programador, ele tá numa equipe formada por várias pessoas, sabe? A gente brinca que é tipo o pedreiro, que tem o arquiteto, que tem o engenheiro, que tem o cara responsável por especialista em encanamento. Então, aqui também, no software, também tem esses caras. Então, é isso que a gente vai falar. E às vezes, você é um profissional da área de TI, você tá ali naquele projeto, você tá desempenhando um papel. Você pode ir para outro projeto, na mesma empresa ou em outra empresa, desempenhar um outro papel que você também é capacitado para isso. É só, às vezes, nomenclatura. E às vezes você, dependendo do tamanho da empresa, né, às vezes você desenvolve sozinho, você é responsável por todas as etapas, então... Isso, aí você é um tiquinho de cada coisa. Fala bem mineiro. Então, falando da primeira fase, que seria a fase de definição. Que a fase de definição, seria a fase onde a gente faz a modelagem dos processos e análise do sistema. E, nessa atividade, diversos profissionais, eles buscam o conhecimento da situação atual e a identificação do problema para que possam elaborar uma proposta de solução, que vão trazer uma resolução do problema. Do problema. Meu Deus, eu nunca falei problema na vida. Miro, pelo amor de Deus, o que essa menina tomou antes de gravar? É o calor. Me deu um branco, eu não consegui conjugar o verbo, tava bizarro. Isso, conjugar o verbo problema, muito bom, parabéns. O problema não, antes eu travei porque eu não tava conseguindo conjugar o verbo, aí depois eu fui e falei problema. Eu vou voltar a falar tudo dentro da fase. Deixa eu botar no mudo aqui, porque senão você não vai conseguir falar. Então vamos falar da primeira fase, que seria a fase de definição. Essa é a fase responsável pela definição do software e ele ocorre em conjunto com outras atividades, como a modelagem de processos de negócios e análise do sistema. Nessa atividade, diversos profissionais buscam um conhecimento da situação, tentam entender a situação, identificar os problemas para que possam elaborar propostas de solução. Então é nessa fase em que os profissionais apresentam propostas de solução e é onde é feito estudo de viabilidade, assim como análise de custo-benefício, é também quando é definido qual será a solução escolhida. Então, eu tenho vários analistas envolvidos que vão trazer soluções para problemas do software. Problemas, vamos dizer, da empresa, do cliente, que o software vai trazer, será a solução, né? E nessa parte, por um acaso, tem algum código? A gente mexe em algum código? Olha, o ideal é que não. Mas às vezes, depende da empresa, depende a vida, depende muita coisa na vida.
fosse no mundo, fantástico mundo, assim, maravilhoso de Alice, de Bob, da Alice, não ia ter código, né? Não teria código nessa etapa. Se a gente for seguir o livrinho, né, não tem código aqui. Mas às vezes, né, análise pra quê, né? Pra quê? Análise pros fracos, que isso, já vão começar a fazer aí as coisas, então... Uma POC. Se for tudo bonitinho, tudo certinho, quando vai chegar pra equipe de codificação, na equipe eles vão fazer o conceito do sistema, vão fazer o esqueleto, o arcabouço, o nome que você quiser dar pra essa parte dessa modelagem. Aí já seria uma segunda fase, né? Depois que eu já apresentei uma proposta, ou seja, seria mais documentos. Eu tô apresentando documentos ainda do que eu tô pensando que vai ser a solução. Isso. E nessa segunda fase eu vou apresentar o projeto. Vai criar o projeto do sistema. Para quem criar projeto, solução, pacote, em diversas linguagens aí dão um nome diferente, né? Sim, eu vou pensar no artefato ou no pacote, né? Assim, tem nome diferente. E nessa etapa vai ter todo o esforço para conceber e modelar o que vai ser o software. Então, o que vai acontecer? Vai juntar ali o analista de sistemas, geralmente aquele cara que estava lá na primeira etapa, o engenheiro de software também que estava na primeira etapa, aí ele vem, troca ideia aí com a parte de designer e o pessoal da arquitetura de software. Então, eles vão se unir e daí já começa a mexer com código. Não, aí talvez ainda não código, né? Mas seria mais o ideal de montar o protótipo do que você está pensando. Por isso que tem o designer que vai fazer e aí vai ter alguém, o arquiteto, o que ele vai fazer? Geralmente, o arquiteto de software, ele nesse momento, ele vai ser um arquiteto de solução. Ele vai pegar todo o conhecimento que ele já tem ou vai buscar algum outro conhecimento para montar a arquitetura que vai adequar aquele projeto que o analista e o engenheiro trouxe. Nessa etapa também seria a definição de, vou usar um framework, qual que é a melhor linguagem que eu vou utilizar aqui? Qual é a melhor solução e a melhor abordagem para o meu problema e para a solução que eu levantei na primeira fase. Então, na primeira fase, eu tenho um problema, eu tenho que cadastrar os clientes do seu José da padaria. Na segunda fase, eu vou criar um protótipo, um desenho de como vai ser a tela desse cadastro, como vai ser o banco desse cadastro. Quais tecnologias que vão envolver, né? Até nessa etapa eu já posso ter até análise de, né, se eu vou trabalhar com orientação a objeto, de classes e objetos envolvidos, talvez eu vou fazer uma modelagem, né, que é o que a gente falou ali. Porque às vezes, o que o arquiteto ele vai pensar? Ele vai chegar ali junto com o analista e eles vão ver qual que é aquela real necessidade, aí já tecnicamente, qual que é a real necessidade para aquele software. Eu só vou fazer um software, vamos supor que eu vou fazer um software para locadora. Para padaria do José. Para padaria. E aí é uma coisa simples, é uma coisa local. Então, aí eu vou rodar localmente. Então, eu não preciso de um servidor muito potente. Então, para esse servidor não muito potente, o que eu vou usar ali de banco de dados ali que não vou também acabar com o servidor que eu tenho, que é um servidor menor? Como vai ser um CRUD muito simples? Para quem não sabe o que é CRUD, gente, é uma sigla que é C de Create, R de Read, U de Update e o D de Delete. Então, vide CRUD que vocês vão entender direitinho. O CRUD... Não é CRUD. Não é CRUD, tchau. É CRUD com D mudo no final. Então, quando vai fazer o CRUD, que é todo o processo de você fazer um cadastro... eu também. Um problema, um cadastro. Puxado. Hoje, gente, eu moro tão longe da Jessie, mas ela mandou alguma coisa aqui pra mim. Mas voltando, então assim, vai ver qual que é a real necessidade desse CRUD e ver como é que vai fazer. Por exemplo, um PHP, ele ao mesmo tempo que ele consegue ser uma linguagem atender soluções sofisticadas, ele também consegue atender umas soluções simples. Às vezes, para aquela situação ali, vou criar uma página web, um cadastro, mas é uma coisa tranquila que eu não preciso usar muita coisa, posso usar um PHP. Como eu trabalho mais com tecnologias Microsoft, já tem todo um sistema, por exemplo, eu já estou numa empresa maior, eu já tenho um banco de dados da Microsoft, já tenho um servidor dela, já estou usando várias tecnologias dela. Aí a gente pensa, será que justifica usar um PHP? Por que eu não vou usar um C#, usar um MVC, usar
usar todas as tecnologias Microsoft, porque elas já se conversam, elas já se integram. Então é aí que o arquiteto vai ver isso e vai propor soluções. Pode ser nesse momento que já tenha código, sim, que já vai começar já a montar a solução, ou artefato. Pode ser que o protótipo ele chegue nesse nível, né? Aí agora, a próxima etapa, a gente entra em código. Ou seja, na codificação, eu vou traduzir o projeto que foi desenvolvido nas 2 etapas primeiras e vou passar para linguagem de programação. Então, eu vou utilizar linguagens e ferramentas adequadas para isso. E a codificação, ela deve refletir a estrutura e o comportamento descrito nas etapas anteriores. Então, se o cadastro do seu José pede um campo de CPF, esse campo CPF agora tem que ser implementado, de acordo com as regras das 2 primeiras fases anteriores. É aí que entra a implementação das regras de negócio. Outro termo-chave para buscar, regras de negócio. Vocês vão ouvir bastante isso se forem programadores. Isso. E é nessa etapa em que os programadores entram, né? Isso no mundo perfeito de ali. Nem sempre isso acontece, né? Porque às vezes o desenvolvedor está envolvido nas 2 primeiras etapas. Às vezes o desenvolvedor é o analista. Às vezes o desenvolvedor é o engenheiro de software. Ou às vezes também o analista também tem muito analista de teste, que ele se envolve nessa parte também da análise. E é nesse momento, assim, eu acho também interessante, a gente colocou aqui que são só os desenvolvedores, programadores, mas é bom você ter uma sintonia fina ali junto com o analista, porque ele sabe da regra muito mais que você. Então, qualquer dúvida, vai lá, consulta, pergunta. É melhor você perguntar 20 vezes a mesma coisa e entender do que perguntar uma vez, não entender. Aí... E ficar perdendo o tempo à toa, né? E aí vai ficar nesse ciclo de testar, de voltar, relatam bugs e volta. E isso aí não pega bem. Isso aí não é uma boa prática. É porque, tipo, o analista, sei lá, às vezes não ficou claro o que foi pedido. E aí o desenvolvedor vai lá e assume que é aquilo e faz. Ele entendeu. O analista pediu A, o desenvolvedor entendeu B, e às vezes o cliente está esperando C também, né? E então. Só que assim, o desenvolvedor está sendo avaliado pelo que ele está fazendo. Então, cara, tipo, você fez uma vez isso, tá fazendo a segunda, terceira, pode começar a pegar mal, entendeu? E tem alguma coisa errada. Então. Eu sou sempre a favor de ter essa relação bem direta, né? Entre todo mundo. Né? Mas eu trabalho em empresa pequena, então também é mais fácil ter essa integração. Eu não sei como que é numa empresa maior também, porque eu nunca tive essa experiência. Assim, eu já trabalhei em empresas grandes e geralmente era essa coisa da gente estar ali conversando com o analista, tá conversando até mesmo com o analista de teste, porque enquanto isso você está desenvolvendo, ele também usa a documentação que o analista fez, se não for ele usa a documentação para montar o plano de teste, então ele sabe tão bem a regra de negócio quanto você, quanto o analista de sistema. Então, assim, todo lugar que eu trabalhei foi muito bem integrado, mesmo eu trabalhando em, às vezes, lugares que a gente tinha acesso remoto. Para isso que existe Skype, Hangout e outros comunicadores aí, que temos aí. Então, gente, tem que comunicar. Comunicação é essencial. Então, aí depois que você desenvolve, você fez lá uma bateria de teste básico, óbvio, por favor, você vai no clique do botão, se no clique do botão o treco não funciona, gente, me desculpa. Mas o desenvolvedor não testou. Me desculpa, desenvolvedor, se você não testou, você não é um bom desenvolvedor se você não testou o clique do botão que você fez, tá? Me desculpa. Se tem uma validação de CPF, você deixa passar alguém escrever e clicar no botão, e sem validação de CPF. Você também me desculpa, mas você ainda não está sendo desenvolvedor, não. Então, o que acontece? Depois que você fez a validação de CPF, depois que você viu que no clicar do botão tá tudo funcionando, se você deu um submit na página e realmente deu um submit, foi tudo bonitinho e tal, aí, o que você faz? Você vai passar para alguém testar para você. E aí, a gente tem 2 tipos, testes básicos aqui, né? A gente tem testes unitários, que a gente não vai se aprofundar muito, mas é um teste integrado, e ele é um teste que envolve codificação. Então, ele é um teste que você, na verdade, escreve código para testar o seu código. E, às vezes, isso é feito pelo desenvolvedor ou por um analista de testes também. Aí, o que acontece? A fase de teste unitário e também o teste integrado, ele pode iniciar durante a fase de implementação. Vide também outro termo que eu vou falar para vocês aqui, que é o T de tatu, D de dado, D de dado.
TDD. Test Driven Development, que vai ser o desenvolvimento guiado a teste. Então, mais um item aí para vocês poderem googlar aí e se deliciarem nesse mundo maravilhoso. Então, os testes, eles, como eu falei, ele pode acontecer na fase de implementação ou de codificação um dos motivos é o TDD, e a depuração dos erros ocorre durante a programação, utilizando algumas técnicas e ferramentas, como os testes unitários. O teste de integração é a fase que em módulos são combinados e testados em grupo. Geralmente nessa fase, além de envolver ali o tester ou analista de teste, vai envolver o desenvolvedor e também vai envolver o usuário. Seria da etapa de teste de integração daí, né? Então, é isso aí que eu falei. É a parte que é testada em grupo. Vai lá, o analista de teste testou. Funcionou? Beleza, ele manda para o usuário. Se não funcionou, ele relata o bug no mundo correto, bonitinho, de boas práticas. Ele relata o erro, volta para a fase de codificação, o desenvolvedor conserta o erro e volta para o analista de teste ou tester. Ele vê se realmente o erro já não acontece mais. Então, essa é dentro do macrociclo que a gente está falando, ocorre esse pequeno ciclo aí de codificação e teste. Aí relata bug, volta, aí fica ali um pouquinho, aí tem esse microciclo até depois sair. E essa etapa, ela é extremamente importante, na verdade, nessa etapa de teste. E quanto mais testes você tiver, tipo testes unitários, teste de integração, melhor e menos chance de dar problema na próxima etapa, que é a etapa de aceitação ou homologação. Só uma coisinha antes, se não tiver bem analisado, que a Jess falou que é uma etapa super importante, mas ela vai ser super importante se ela tiver bem embasada. Se o analista ou engenheiro de software foi lá e fez uma excelente análise, ele pegou tudo que o cliente queria, pegou todo o problema que viu ali, encontrou a ideia, conseguiu descrever aquilo ali, e aí a coisa flui. E também assim, eu posso passar tudo no teste e agora na próxima etapa, que é de homologação, a gente descobrir que o cliente não queria aquilo, ele queria outra coisa. Então, tá bem codificado, tá bem testado, passou em tudo. Só que, assim, né, tá tudo de acordo com a análise. Só que quem fez a análise não entendeu o que o cliente queria. Nossa. E aí esquece, porque aí não tá dentro do esperado. Eu tenho que contar uma coisa aqui. Eu trabalhei num lugar que a gente tinha que fazer tudo, né? Então, a gente teve um problema muito grande para fazer um relatório. Beleza. Isso aí. Quem nunca teve problema, né, com o relatório? Nossa, e o relatório, ele era tipo um histórico escolar. E aí, beleza. A pessoa que tinha feito a análise, quando chegou na minha sprint, quando chegou na época da minha sprint que a gente teve que ver isso, a analista tinha saído da empresa. Então, a gente já tem um ponto negativo aí. Eu não tinha quem consultar. TeclaSAP, sprint está dentro do desenvolvimento ágil, certo? Depois vocês procuram lá dentro da metodologia ágil, vocês vão procurar sprint. Aí eu comecei a desenvolvi e tal, entreguei para teste, lá era feito um documento no Word, aí tinha o protótipo bonitinho lá, tudo legal, tava muito bem embasado. Quando a gente manda aí para essa fase de homologação, que geralmente é quem testa e quem é o usuário, a gente tem os usuários chaves, que eles que vão usar o sistema, eles que conhecem de tudo. O cliente chegou e falou assim, olha, eu não dei aceite nesse protótipo aqui, como que vocês estão me entregando esse protótipo? Gente, mas aquilo ali, meu coração, assim, ó, quebrou, clac, no chão. Não, e é uma fase triste, né? Porque foi gasto tempo, foi gasto dinheiro, foi gasto tudo e você tem que jogar tudo fora, basicamente. Sim, aí você fica com uma cara de tacho, aí você recolhe seus caquinhos todos, aí teve que entregar para uma outra analista até que ela se inteirasse do assunto, até que ela entendesse. E ela que era a pessoa, eu e ela, a gente olhava a parte de banco de dados, quais são os campos, e aí pro novo protótipo tava faltando o campo lá tinha uma procedure, que não era a gente que fazia, então tava faltando campo para essa procedure, e a gente tinha que pedir TeclaSAP de novo. Procedure, Stored Procedure, procedimento armazenado. É quando acontece assim, você vai lá e faz uma instrução no banco de dados e você já deixa ela prontinha, você só chama ela, você coloca um nome nela e
chama. E aí, né, tudo que a gente tá falando é um exemplo prático da etapa de teste, da etapa de aceitação ou homologação, depende da empresa, né, como vai chamar isso. Uhum. Mas é nessa etapa em que o cliente valida o que ele pediu lá no início pro analista. Então, ele vai validar e vai verificar se o sistema está fazendo exatamente aquilo que ele esperou. Porque eu posso passar por todas as etapas e tá tudo ok. Mas quando chegar aqui, o cliente vai dizer, não, era isso que eu queria. Ou vai dizer, isso aí, tá perfeito, pode avançar. Normalmente, quem está envolvido nessa etapa é o analista de teste. O que acontece? Nós vamos ter aí agora a última etapa do nosso processo, do nosso ciclo, que vai ser a entrega. Aí a gente chama a entrega aí quando você coloca pra produção. Que é agora o negocinho vai entrar no ar. Isso! É a etapa em que tudo aquilo que foi planejado, desenvolvido, testado, vai ser de fato utilizado por alguém. É nesse momento que é colocado lá pra fazer download lá na lojinha, o sisteminha lá pra celular, o aplicativo. É nesse momento que eles dão lá um ok, vira a chavinha. E aí que vai acontecer os cadastros que às vezes a gente fica esperando, ou que vai ser aquele produto, por exemplo, Black Friday, que vai ser colocado aqueles produtos à venda, então muda a chavinha. Então é nessa fase que é a fase de entrega, né? Que vai entregar pro usuário final mesmo utilizar. Então, assim, esses são alguns dos exemplos que a gente tá dando. Ou também, como a gente falou no começo lá, o seu João da padaria, quando você instala na máquina dele e ele começa a fazer as vendas. Aí você tá colocando pra produção. Ou quando o Chrome atualiza e para de funcionar tudo aquilo que você tinha desenvolvido nas etapas do seu software. Ou quando o Java também, ele atualiza ele vai pra produção e caga tudo. Cara, o Java ele deve ter o menor ciclo de vida de um software que eu já vi. Ele passa por análise, desenvolvimento, testes, homologação, produção, todo dia. Pois é aí que tá. É aí que chega aquela fase que nós estamos falando, porque ele chega naquela fase de manutenção. Que é aquela fase que vai corrigir e vai evoluir, vai melhorando, o upgrade do negócio. Porque assim, aqui a gente tá falando um ciclo de vida, os exemplos e tal, como se eu estivesse fazendo um sistema do zero. Mas eu posso fazer um ciclo, eu posso ter uma evolução do software já entregue, depois que já está em produção, e ter todas as etapas novamente, que é o ideal. Porque assim, o software lá do seu José da padaria, ele é bipolar, então uma hora ele é João, outra hora ele é José. E aí, ele é pra você José, pra mim é João. E aí, nessa etapa, assim, depois que eu já entreguei pro seu José lá da padaria, o software dele, ele quer um módulo novo pra saber quanto tempo demora pra o pão ficar pronto, quantos ingredientes, ele quer um software agora pro estoque dele, de trigo. E aí, eu vou ter que fazer toda a análise de novo, né, desenvolver, passar por teste, tudo aquilo de novo, e aí homologar, entrar em produção, e aí fica nesse ciclo, é o ciclo sem fim. É, tipo o Rei Leão, gente. Porque, não sei, eu acho que nenhum software simplesmente para. Ele cai em desuso, né, e aí geralmente nós vamos ter outros softwares que vão substituir ele, que ele evolui, né, aí dependendo do grau de evolução, aí ele realmente morre, e aí cria-se um novo, que aí nem é melhoria. Mas se ele cai em desuso, por isso que ele para de ter manutenção. Mas enquanto ele tá em uso, ele tem manutenção. É isso que eu quero dizer. Que, tipo, dificilmente um software que está sendo muito usado, ele simplesmente para de ter evolução e para de ter manutenção. Um exemplo vai ser o Internet Explorer. Ele deu tanto problema, eles tentaram fazer tanta coisa para corrigir ele, que olharam e pensaram assim, não, vamos fazer um outro navegador do zero, vão esquecer, e aí eles fizeram lá o Edge, né? Se ele é bom ou ruim, a gente não vai entrar nessa questão, mas aí é um que tá saindo de uso e tá entrando outro. Aí também é aquele momento que o seu software tá tão cagado que você começa ele de novo. Todas as etapas do ciclo de vidas não foram bem feitas durante a vida toda dele. A gente vai ver um exemplo aí. Infelizmente, aquele caso que teve lá no Rio de Janeiro, que o cara colocou areia de praia no meio lá e o prédio caiu. Então, assim, se a gente for pegar a etapa de codificação daquele prédio, foi toda cagada. Fizeram análise e viram que tinha que ser cimento, né? Mas o programa botou areia. E quem testou não viu que era areia. Pois é. E o cliente achou que era cimento. E entrou em produção. A gente morou lá e tal. E aí viu, começou a rachar e o negócio desmoronou. Isso aí pode acontecer com o sistema? Pode. Vamos pegar, por exemplo, alguns sistemas que a gente vê aí de venda, por exemplo, de ingresso. Aí você coloca... Aí
Aí eles vão lá fazer uma análise, não, ele vai sustentar, ele vai aguentar ali, por exemplo, 1.000 pessoas fazendo a compra por minuto, mas entra 100 mil, aí vai lá o servidor cai. Quando o Michael Jackson morreu, o pessoal ficou ensandecido procurando no Google sobre o Michael Jackson, e isso foi a nível mundial. Aí o que aconteceu? O sistema lá, o servidor do Google achou que estava tendo um ataque de hack e caiu, desabou, porque eles não estavam esperando isso. Óbvio que isso aí, o que eu tô falando, é uma exceção, esse caso aí. Mas acontece, caso que a pessoa não planeja o treco direito, e aí acontece essas situações. Aí, o que acontece? Volta lá para toda a etapa de novo e vamos fazer correções e vamos evoluir o sistema. E aí, o que acontece? A manutenção, geralmente, ela vai acontecer de duas formas. Nós vamos pegar... eu tenho que corrigir isso que não ficou legal. Ou então, eu vou melhorar isso, igual a Jessie falou. O sistema lá que fazia só venda, agora ele controla estoque também. Agora ele vai gerar uns relatórios lá também. Então isso é uma evolução. O sistema já estava legal, então a gente só vai evoluir ele. Então a manutenção corretiva, ele visa resolver problemas referente à qualidade do software. Agora eu tô fazendo na padaria lá do José João, alguma coisa, ela cresceu tanto, ela só tinha um caixa, ela cresceu tanto que agora ela virou um supermercado e tem 4 caixas. O servidor não aguenta isso aí. Então, o banco de dados, ele não aguenta isso aí. Então, nós vamos precisar de melhorar o desempenho, porque o desempenho tá baixo. Então, aí acaba que é uma correção que nós estamos fazendo. Tipo o mesmo exemplo que tu deu ali do site de compra de ingresso, né? Porque, se ele não tá aguentando a tua necessidade, você tem que melhorar ele em algum aspecto. Sim. Então, isso, a manutenção, eu não sei, talvez até entre como corretiva isso, não seria nem uma manutenção, quer dizer, corretiva não, evolutiva, não seria nem uma manutenção, uma evolutiva. Vai ser esse exemplo aqui, vai ser melhor como evolutiva. Mas assim, a corretiva seria assim, o cara tá apertando lá no botão e a ação não acontece. Isso é uma manutenção corretiva. Mas essa questão de desempenho, eu até consideraria uma evolução, né? Eu acho que você tem toda a razão, é verdade. E aí, daí, acontece o ciclo, né? Aí, daí, volta lá no início, o levantamento de requisito e tal, e aí volta até chegar no fim, entregar. Ou o sistema morrer. O sistema morrer, e aí acaba o ciclo sem fim, não é mesmo? Aí morre. Mas o outro começa porque surge um novo software. Então, sempre. O ciclo realmente nunca acaba. E nós acabamos de falar. Nós vamos dar uns recadinhos do coração, mas antes, Jess, da gente dar alguns recadinhos, pessoal que ainda não sabe aonde que encontrar a gente. Onde encontra a gente? Onde? Então, a gente está no mundopodcast.com.br/podprogramar. Se quiser mandar um e-mail, aí vocês vão lá, tem o post lá, comenta lá bonitinho. Mas se não quiser comentar lá, se quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra onde? Podprogramar@mundopodcast.com.br. Ai, gente, essa menina é uma rara. E também a gente tá nas redes sociais, A gente tem Facebook, Twitter. E todos são Pode Programar. Isso. E também, por favor, vai lá no iTunes e dê 5 estrelinhas pra gente e deixa um comentário lá, que se tiver comentário novo, a gente vai ler. A gente tá fazendo questão de ler, porque lá tem pouco comentário. E o meu Twitter pessoal é Jessie Zanelato, e o da Ana? O meu é Aninha Bastos e o nosso de casal do Pode Programar é @PodeProgramar. É guarda compartilhada. Só falar pra vocês, a gente entrou de férias, todo mundo que ficou esperando a gente aí, episódio de janeiro, não aconteceu. A gente já tinha programado as férias, mas acabou que nas férias eu tive muitos problemas pessoais aí, foi um atrás do outro, uma coisa assim meio louca, meio frenética, e aí acabou que eu não tava com tempo de gravar também, tanto que se alguém for ver eu, a Rosinha de festa, e não participei de nenhum cast esse mês. Tava doente realmente. Eu estava doente, todo mundo adoeceu aqui em casa, foi uma cagada, literalmente. Me poupe dos detalhes. Tá bom, eu te poupo. Mas foi por isso, a gente já tinha programado as férias de janeiro, porque o Miro também, pra quem não sabe, o Miro ajudou demais o pessoal do Nerdcast editando o especial de RPG.
Oh, mas a gente é muito chique, né, com esse editor, né? Pois é. E ele ficou morto de cansado, então ele pediu férias pra gente, pediu altas, porque a gente conversava com ele, ele nem respondia nada. Porque a chibata do Jovem Nerd tava rolando solta. E também, o que aconteceu? No último episódio da gente de POG, ele acabou tendo que editar o nosso de POG e ele editou o que a gente participou também do Dragões de Garagem. O pessoal que veio, a gente queria agradecer demais os parceiros dos Dragões de Garagem. O convite foi, assim, maravilhindo. E os ouvintes que vieram do Dragões, a gente quer, assim, ó, mandar um beijão pra vocês. Porque a gente ama mais os ouvintes que vieram dos Dragões de Garagem do que os outros. Mentira! A gente ama todo mundo. A gente conversa com todo mundo, a gente responde todo mundo. Se a gente não respondeu, você me desculpa, manda puxando a nossa orelha, porque realmente foi meio tenso esses meses aí. Mas esse mês foi complicado pra todo mundo. Pois é, uma vida nova, 2017, vamos começar com o pé direito. Eu acho que 2016 não terminou, na verdade. Pois é, gente, eu tô na versão 2016.2. Tô na segunda versão que não acaba nunca. Isso, eu tô ainda fazendo aquelas fases corretivas, sabe? 2016. Tá no ponto 2, ponto 3 já, né? Tipo isso. A gente queria agradecer. Gente, não, né? Não vou dançar com o sapo agora. Não. A gente queria agradecer demais o professor Jackson, a promoção. E ele gostou tanto da promoção que ele resolveu fazer outra promoção com a gente. Tem mais cursinho vindo aí. Tem mais cursinho. Então, o que acontece? Vai ser o mesmo esquema do outro. A gente vai fazer um post no Twitter. Vamos também fazer um post no Facebook. Vocês têm que compartilhar. Gente, por favor, prestem atenção no compartilhamento de vocês. Muita gente não entrou no sorteio porque não comentou, não fez a postagem pública. Quando a gente ia conferir a postagem lá, se ela realmente foi feita, a gente não conseguia enxergar. Então, tem que olhar lá. Por exemplo, no Facebook, vocês vão ver que vai ter um sinal de um globo, de um mundo. O perfil de vocês no Twitter tem que ser público também, pra gente conseguir enxergar lá, porque a gente confere se vocês realmente tweetaram, porque às vezes pode acontecer que vocês não tweetaram. E também, assim, a gente quer, pra poder usar softwares que fazem esse sorteio automático, precisa estar público pra que o software, né, a gente nem conseguiu usar software, né? Porque o pessoal também, muita gente usou privado e tal, então ficou mais complicado. Foi a primeira vez que a gente fez, e agora no segundo é que a gente quer automatizar tudo. Então tem que ser público para que o software encontre. E se der, eu estou tentando convencer a Jessie, por favor, vocês comentem aí, da gente fazer o sorteio ao vivo numa live. Ela está muito tímida, então se vocês querem o sorteio ao vivo, por favor, comente que vocês querem ver a carinha da Jessie Zanelato e pra gente fazer uma live. Você faz isso, eu e meus cachorros, só se for. Isso, a gente mostra os nossos cachorros pra vocês, mostra quase tudo. O berimbau metalizado. Então, ó, o sorteio vai ser do curso de REST. Pra quem não conhece esse protocolo ainda, ele já tá muito utilizado para as web APIs, web service, web APIs, aí depende, a Microsoft ela usa esse termo bonitinho. Então, é um curso muito bacana, show de bola. Ele de novo disponibilizou 3 cupons pra gente sortear e também deu um link com desconto. A gente tinha falado com vocês que era um valor de desconto, só que acabou que o desconto era maior lá do curso de Ruby on Rails, e agora não vou falar pra vocês o desconto, porque na hora que vocês verem lá no link, pode ser que tá um desconto diferente lá. Vai estar no post lá, o link com o desconto, e nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Pode Programar, vai ter o post da promoção. Então vocês vão compartilhar publicamente, ou retweetar publicamente esses posts que a gente vai fazer, ok? A gente vai colocar lá a data certinho que a gente vai fazer o sorteio, tudo mais. Tudo bonitinho. É só vocês entrarem lá, compartilhar, curtir lá, esperar a gente. E por favor, eu quero que vocês façam nos comentários, façam a hashtag live com a Jessie, tá? Pra ela fazer a live.
E também, não podemos esquecer, a Brenda Costa, ela entrou em contato com a gente para falar de um projeto que eles têm, que é o oxenti.menina.wordpress.com. A gente vai botar o link na postagem. É um grupo que elas têm para divulgar e para fazer palestras, workshops, para ensinar meninas a programarem. Ela é de Salvador e teve até uma competição, que tem uma competição chamada Technovation Brasil, que é voltada para as meninas do ensino fundamental, também com uma forma de incentivar o ensino de programação para essas meninas. Então é bem interessante, a gente vai botar os links para divulgação, se alguém é de Salvador ou alguém que tem interesse em participar. Eu não sei se é só em Salvador ou também então, no resto do Brasil. Se você conhece alguma menina que está interessada, vai lá, chama ela, leva ela lá, olha, mostra, porque nós estamos querendo muito mais meninas na TI. E então é isso aí, esse é o projeto que a Brenda faz parte, que ela está divulgando. E se você tiver mais algum projeto que seja de incentivo, aprendizado de programação, inclusão de diversidade, né, na programação, pode mandar que a gente também divulga no episódio. Isso, a gente queria agradecer. Esse episódio de POG, o último episódio que a gente fez, foi muito divertido. A gente recebeu diversos comentários. Eu acho que seria até um pouco injusto se a gente escolher algum comentário a respeito e falar, porque a gente se divertiu muito com todos os comentários. Nos divertimos também com os e-mails que a gente recebeu. Se você tiver alguma sugestão, se você quer ouvir alguma trilha sonora que tem a ver com como pode programar, quiser sugerir, pode também falar pra gente. Eu tenho certeza que o Miro vai adorar receber um monte de sugestão. Agora que eu entendi o nome do grupo da menina, da Brenda, é Oxente. Oxente! Que legal! Adorei! Ai, desculpa, Brenda. Brenda. O nome do grupo é Oxente. Muito, muito criativo. É por causa do TI, ficou ficou legal a ideia. Uhum. Gostei da... Muito bom, muito bom. E é isso aí. Um beijo pra vocês. E até ou a live ou até mês que vem. Um beijo. Tchau.